A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de nosso Cristo, a paz de nosso Deus, graça e paz da parte de Deus Pai, de seu Filho amado Jesus Cristo, Messias, Emmanuel, a pedra eleita e preciosa. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho, uma pregaçãozinha aqui rapidamente, pela misericórdia, eu, William, diácono da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a salvação dos povos, sobre a política. Amém? Vamos falar sobre a política, um ponto polêmico, a qual as pessoas criam polêmica. É simples, irmão. Quem é espiritual discerne tudo bem e de ninguém é discernido. Amém? Presta atenção, irmão. Primeiro ponto. Política e o cristão. Irmão, a política e o cristão não tem ligação. Não tem ligação alguma. De antemão não tem ligação alguma. As pessoas que vão se justificar na política, ou elas vão na lei, ou elas vão um período anti-lei, antes da lei, que também se configura como lei, ou se justifica em pontos de axiologias, de achismos e de pensamentos humanos, né? De frasinhas. E frasinhas não vai salvar ninguém. Frasinhas é pensamento seu próprio, o que você pensa, o que você acha. E o que você pensa não salva ninguém. O que o Brad Pitt pensa não salva ninguém. O que o Angelina Jolie pensa não salva ninguém. O que a pastora fulana de tal que não tem na Bíblia pensa não salva ninguém. Frasinhas humanas. Ah, o que o fulano, grande pregador americano, escreveu, pensa igual ele. Você pensa igual homem? Você tem que ter a mente de Cristo, pensar igual Cristo. Então essas frasinhas não surte efeito para aquele que é espiritual, porque não é frases humanas, pensamentos humanos. Nós temos que ir o que é bíblico, o que a palavra diz, amém? Então, primeiro ponto, um dos pontos que Jesus não foi aceito pelos judeus como o Messias, que os judeus aguardam até hoje, os judeus esperam a vinda do Messias, eles estão aguardando, nós já pregamos sobre isso, eles não creram em Jesus, primeiro ponto. Porque ele pensou que Jesus, eles pensam que o Messias, quando vier, ele restabelecerá, a palavra diz, restabelecerá o trono de Israel. Então, carnalmente, os judeus enxergam o quê? Que quando Jesus veio, era Jerusalém ali, estava na mão dos romanos, um governo romano. Então, o que eles pensavam? Ele não pode ser, porque se ele fosse o Messias, ele viria como um grande rei, e tomaria o trono de Roma, tomaria aí a governança, amém? De Pôncio Pilatos, dos romanos. E Jesus, o governo que a palavra diz que ele restabeleceria, era um governo espiritual, que não pode ser destruído por homens, é um governo que permanece para sempre. Esse foi um dos pontos. Até Herodes, com um dos magos, o Herodes o Grande, ali, quando os magos foram até ele, dizendo que viram a estrela no céu, que nasceu o Messias, o rei dos judeus, ele falou para os magos, volta por aqui e me fala para que eu possa adorá-lo ele também. E era mentira, ele queria matar Jesus. E mandou matar as criancinhas ali, de 2, 3 anos para baixo, ali mandou matar todas, para matar Jesus. Mas o anjo avisou Maria e José e eles fugiram, amém? Para se cumprir a palavra, amém? Então eles pensavam, muitos, que o Messias viria de um reino carnal, de dominar, de reinar em Jerusalém, de restabelecer Israel, o governo, as cidades, tudo aquelas terras que era a antiga Canaã, fosse novamente dos judeus, dos israelitas, amém? E o reino de Jesus era espiritual. Segundo ponto, as escrituras diz que ele restabeleceria, que ele construiria o templo, igual nós já pregamos. Então eles falaram, o templo já existe aí, o segundo templo, como que o Messias vai restabelecer se já existe? Então ele não é Messias, só que o templo que o Messias, a palavra diz que restabeleceria, era um templo espiritual. O corpo dele, Jesus próprio disse, construirei esse templo e derrubarei, levantarei esse templo e derribarei em 3 dias, né? Derribarei esse templo e construirei em 3 dias. Ou seja, derribarei esse templo, que era o corpo dele que existia, derribarei este templo e construirei outro em 3 dias. Ou seja, no 3º dia ele ressuscitou, construiu novamente o corpo dele. Amém? Ressuscitou da parte de Deus. E os fariseus, nossos pais construíram esse templo em vários anos, tudo vai derrubar e vai construir em 3 dias? Então não creram nas palavras espirituais. Então eles esperavam que o Messias vão vir do lado, do modo da política, do modo do governo, da governança.
E Jesus não veio. Nada a ver com política e governança. E sim, o reinado de Jesus foi espiritual. Disseram a ele: você não paga tributo a César? Ele falou: dá aqui a moeda. De quem que é essa esfinge? De quem que é essa imagem na moeda? De César. Ele falou: dá a César o que é a César. E a Deus o que é de Deus. Amém? Então Jesus, ele não veio do lado da política. Não veio do lado da governança. Não foi governador de Israel, governador de toda a terra. Então, o primeiro ponto. Nós temos que permanecer, ser imitadores de Cristo. Ser depois imitadores de Cristo como filhos amados. Ser imitador de Cristo. Se nós fomos imitador de Cristo, primeiro que Cristo não se envolveu com a política. Não se envolveu com governança. O povo sem direção, você vê que depois ali da morte e ressurreição de Jesus, o que aconteceu? O povo sem direção de Deus, querendo tomar o reinado ali, novamente tomar ali Israel, tomar Jerusalém ali novamente, foram se levantar contra Roma, foram tudo morto. Os que não foi morto foi expulso de Jerusalém, templo queimado e foi para a Europa. Depois que foram para a Europa, continuaram na desobediência e sofreram na mão do Hitler do Holocausto. Está na Bíblia, está na palavra. Ah, irmão, onde está isso na palavra? A palavra diz claramente que se o povo obedecesse, ouvisse a voz do Senhor, bendito serias ao entrar, ao sair, bendito o fruto do vosso ventre. Mas se o povo não obedecesse, maldito seria ao entrar, maldito seria ao sair, maldito o fruto do seu ventre. Os inimigos perseguiriam e matariam vós, vossos filhos. Está tudo lá na palavra, é só ler. Então sabemos que, imitando a Cristo, a nossa estadia nessa terra não tem nada a ver com governanças políticas. Aí a pessoa fala assim: então vamos lá, irmão, mas a palavra diz que nós estamos sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não seja de Deus e que todas foram instruídas, intituladas por Deus. Amém? Então presta atenção, com a própria boca você falou isso, né? Esteja sujeito às autoridades. Não fala seja autoridade, seja políticos, seja governantes, se envolva com política. E aí? Não, irmão, mas toda autoridade vem de Deus e não há autoridade que não seja sujeita por Deus, porque as autoridades estipuladas por Deus, porque essas autoridades, elas estão aí para louvor dos que fazem bem e que para se cumprir e levar presos os malfeitores. Amém. Só que se você for ler a Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós vemos que Deus, ele sempre colocou sim autoridade sobre o povo. No Antigo Testamento, os homens de Deus foram autoridade sobre o povo, e isso foi em outros reinos, como o reino da Nabucodonosor, isso foi em outros povos até que eram idólatras e pagãos. Nós vemos que ali, quando Jesus veio, a autoridade era romana, e Jesus falou para se sujeitar, dar a César o que é a César, e de Deus o que é de Deus. Ou seja, essas autoridades foram colocadas, Deus estipulou lá atrás, para quê? Para não virar na terra uma bagunça, uma desordem. Ou seja, hoje a pessoa entra na sua casa e rouba um botijão de gás, se você ligar, vem a polícia. Vai lá e vai, né? Ou a pessoa bateu no seu carro, você tem as autoridades para ver, para falar, não, pagou, tem que pagar, bateu. Então, isso que a palavra diz. As autoridades, elas estão aí para louvor dos que fazem o bem e para punir os malfeitores. Ou seja, Deus estipulou lá atrás as autoridades. Não que hoje as autoridades são tudo homem de Deus, quem está nas autoridades é tudo mulher de Deus, é tudo homem de Deus, todo mundo é de Deus. Não, não é assim. Tudo que eles falar são coisas de Deus, porque Deus que colocou eles lá e eles são para louvor do que fazem o bem. Não, nós vemos que não é. Existe um monte de pessoas aí que estão envolvidas com as autoridades. A maioria aí, 80% aí, fazem coisas más, fazem coisas injustas. As leis injustas, algumas leis injustas contra o trabalhador, contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus. Nós vemos que muitas vezes te tratam mal, são arrogantes, tem muita sujeira envolvida. Então, e aí? Então você vê que essa governança foi estipulada lá atrás, como Deus colocou juízes sobre a terra, colocou governadores, mas outros povos seguiram o mesmo exemplo para que sejam punidos malfeitores. Mas o período de Cristo não diz para nós se envolvermos com essas coisas, porque os malefícios são enormes se você for comparar os benefícios de nós, servos e servas de Deus, se envolver com essas coisas. Então presta atenção.
O mundo, do mundo são as pessoas que não querem dar ouvido à Bíblia, deixa elas. Elas querem se envolver com a política, com a politicagem, que se envolva. Mas os servos e servas de Deus que obedecem à Bíblia não se envolvem. Porque os malefícios são enormes perto de pequenos benefícios aí que pode ser contribuído para os homens e mulheres de Deus. Amém? Então, essa passagem bíblica que fala sobre as autoridades, ela não está falando para você ser político, para você ser autoridade, para você respeitar as autoridades. E outra, que também não é pecado se a pessoa estudou, fez advocacias e não mente, não fez ali direito, não mente, não engana ninguém, virou um juiz. Só porque ela virou juiz ela está pecando? Não, que seja um juiz justo. Mas hoje o governo político, ela envolve tanta sujeira, tanta podridão, que muitos servos de Deus fizeram naufrágio da sua fé por causa disso. Então não vale a pena, você vai entender. Irmão, mas José era governador do Egito. Primeiro, período antes mesmo da lei. Não tinha nem graça, nem Jesus. No Evangelho de Cristo, você vê que não tem nexo você se envolver com política. Ah, mas José antes da lei. E outra, como que José foi governador do Egito? Ele se envolveu com partido político? Ele se filiou a partido político aí envolvido com corrupção, partido político sujo, se tornou ali marionete de Faraó? Não. Nós vemos que ele foi um governador porque eu vi ali, tinha as revelações dos sonhos da parte de Deus e era um homem justo. E aí? E hoje, para você se entrar, ser um político, um prefeito, um governador, para ser presidente, para ser vereador, o que seja, o que você tem que fazer? Se filiar a um partido político. E aí? Se filiando ao partido político, a maioria dos partidos são corruptos, são metidos com corrupção e coisa errada. Quando não está metido com corrupção, as coisas que eles defendem são antibíblicas. E aí? Você sendo o sal da terra, a luz do mundo, vai se envolver? Se tornar marionete dos homens? Porque, meu irmão, você pensa o quê? Que você vai ser, vou ser prefeito, sou eu que mando? Negativo. Vou ser governador, sou eu que mando? Peraí, a cúpula do partido que vai mandar na sua vida. Então eles vão te financiar a sua campanha, vão te dar dinheiro para você fazer os panfletos, pintar muro, para você fazer as propagandas nas redes sociais. Você vai fazer, amém? Depois que você ganhou, você deve obediência ao partido. Então, o que a cúpula do partido decidiu, você tem que fazer. Então, você se torna marionete do partido. E aí, quantas pessoas que não têm boa intenção, não são até pessoas do bem, porque não é todo mundo que se mete com política que é pessoa suja, não. Eu conheço pessoas aí que são candidatos, outros que são pessoas boas, pessoas que têm um coração puro, pessoas que cuidam da família, cuidam dos seus parentes, que cuidam dos filhos, são trabalhadores, são honestos, mas automaticamente, dependendo das alianças políticas que você faz, você acaba sendo cúmplice. E o cristão verdadeiro não deveria se envolver com essas coisas, porque muitos fazem naufrágio da vossa fé. Então, se justificar em José do Egito que ele era governador, então seja governador igual José fez. Fala para Deus te dá um sonho tremendo que vão reconhecer o seu sonho como ajudar a terra e você vai lá e vai ser levantado governador. É assim aqui? Não. José do Egito não se filiou a partido político. José do Egito não se filiou a partido corrupto, não fez aliança com os homens corruptos e nem foi cúmplice de nada errado para chegar na governança do Egito. Ele foi um homem que Deus colocou ele lá. E aí? Sem partidarismo. E aí? Aí você vai e faz aliança com um partido político se justificando em José do Egito? Sabe o que é porfia? Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20, 21. Porfia é uma obra da carne. Quem pratica não entra no céu. Tá lá. Você é crente, você é cristão, você é servo de Deus. Antes de falar que a política e religião combinam e é de Deus, vai lá ler a Bíblia. Gálatas 5,19. Quem pratica porfia não entra no reino do céu. A porfia é tudo que envolve competição, disputa e rivalidade. E o que tem nas campanhas políticas? Competição, disputa e rivalidade. Um partido atacando o outro, um partido querendo destruir o outro, um contra o outro. E aí, isso daí não é porfia? Competição, disputa e rivalidade? E aí? Por causa de quê? Competição por causa de votos, para ganhar. E aí? Porfia, obra da carne, quem pratica não entra no céu. E aí? Aí vai se filiar a um partido político sujo,
A cúpula do partido manda em você, aí você muitas vezes, o partido faz uma reunião e fala, não, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai fazer aliança com o partido tal para conseguir votos, para aprovar isso, para aprovar aquilo. Não, vota no projeto dele para ele aprovar o nosso. E você acaba sendo cúmplice marionete, ou pede para sair do partido. Mas se você sair do partido, depois na próxima eleição você não pode entrar de novo naquele, ou tem que se filiar a outro. E aí? Me explica. Então não tem nada a ver tempos da graça com tempos da lei, ou José do Egito era tempos antes da lei, Daniel também, da mesma maneira, Daniel quando interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, foi colocado ali como governador da Babilônia, não participou de partido político, não foi cúmplice de partido político, não se filiou a partido corrupto, a homens corruptos, não fez aliança, não ficou lá, indo lá atrás de LGBT para conseguir voto, não. E aí? Então, meu irmão, é bíblico, é a palavra, não tem nexo. É porfia, é uma obra da carne. Ah, meu irmão, mas tem que ter homens de Deus na política para proteger o evangelho. Meu irmão, quem protege o evangelho é Cristo. Ah, irmão, mas tem que ter homens de Deus na política para evitar que sejam feitas leis injustas. Meu irmão, Jesus cuida da igreja, Ele cuida de nós temos que permanecer firme. Vai vir um momento que vai vir uma grande perseguição sobre a terra, já acontece nos países aí fora e vai acontecer no Brasil. Ah, então, mas aqui nós estamos em paz por causa da política. Aí que você se engana, meu irmão. Você se engana, não é por causa de política não, porque a maioria dos que estão envolvidos com política aí estão pervertidos. Não obedece a palavra, não obedece o evangelho, fazem tudo contra a palavra de Deus, vão contra a Bíblia, se dizem crentes, pastores, mas vão contra o evangelho, venderam a sua fé, e aí? Então, vai acontecer, nós vamos ser perseguidos e não vai ter ninguém, nenhum pastor, crente cristão que vai estar no meio da política e vai conseguir impedir o governo anticristo sobre a terra. Não tem como. O governo do anticristo, ele vai montar, ele vai estabelecer uma só moeda, a marca da besta, o 666, que ninguém poderá comprar nem vender se aquele que não tiver o número do seu nome. E aí? Então, meu irmão, vai acontecer. E qual que é a arma do crente? A arma do crente é a oração. A palavra de Deus diz para a gente orar sem cessar. Nós temos que orar para nós vencermos o mal, vencermos o maligno. Aqueles que é de Cristo, o maligno não lhe toca. Vencer o mundo, vencer as práticas do pecado. Então não tem ligação. Hoje nós vemos aí, eu vi uma irmã que gravou um vídeo de um governador do Rio de Janeiro, um anterior aí, um corrupto, um bandido envolvido com corrupção, entrando na igreja, e a igreja se colocou de pé e aplaudindo, batendo palma pro varão lá que entrou político e foi lá fazer um comício dentro da igreja. E igreja, a palavra diz, casa do meu pai é casa de oração, não é lugar para fazer comércio, não é lugar para fazer comício político, para você falar, esse homem aqui vai ajudar a igreja. Irmão, quem ajuda a Cristo, sustenta e alimenta a igreja é Cristo. Quem sustenta e alimenta a igreja é Cristo, não é político. Então o mesmo político que os pastores aí, famoso aí, que eu vi aí, famoso pro homem, pro mundo, bateram nas costas e falaram que eram homens de Deus, está envolvido na Lava Jato. Os mesmos pastores aí que colocaram eles dentro da igreja, eram homens que estavam envolvidos com corrupção. O pastor falando, né? Se até Davi caiu, que dirá eles? Tadinho, eles caem também. Se Davi era homem de Deus e caiu, que dirá eles? Aí você fala, não, pastor, mas já estava envolvido com corrupção o dia que você levou ele lá no púlpito lá. Mas aí Deus não falou nada, você não é homem de Deus? Deus não te falou nada? Você que está fazendo errado. Casa do meu pai é casa de oração. Não é lugar de ficar levando político dentro da igreja. O mesmo político aí, a maioria, que está dentro da igreja pedindo voto para os crentes, passa um tempo, está indo lá na maçonaria pedir voto, está indo na espiritismo e está indo em vários outros lugares que não tem a Deus pedir voto. E aí? Sociedade, homem de Deus, que Deus? O Deus deste mundo? Então, primeiro ponto, igreja não é lugar de ficar fazendo comício político, se envolvendo com política. Igreja é casa de oração, é casa de ouvir a palavra, de louvar, de adorar, de buscar. Nós somos igreja de Cristo, o lugar que estamos reunidos. É lugar de orarmos, de buscarmos o reino do céu. Amém? Segundo ponto, não tem nada a ver a governança do modo e maneira que José do Egito e Daniel foram instituídos governadores com os partidos políticos e a forma que as pessoas hoje entram para a política. Totalmente diferente. Se alguém quer
realmente fala que Deus está no negócio, que Deus está na política, então fala assim, Deus, se o Senhor quer que eu entre lá, eu vou ficar aqui, não vou nem me candidatar, porque José não se candidatou. E aí? Daniel não se candidatou. Deus escolheu e colocou ele lá sem se candidatar. E aí? Você não crê num Deus poderoso? Não é da vontade de Deus? E porque hoje eu tenho que se envolver com o partido, porque se eu não se envolver, é contra a palavra. Então, vai ler a Bíblia antes de falar de José do Egito, antes de falar de Daniel, amém? Este é um ponto. Segundo ponto, automaticamente você participando, entrando para um partido corrupto, você veste a camisa do partido e automaticamente se faz cúmplice, Efésios capítulo 5, versículo 11, das obras das trevas. A palavra diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, reprovai-as, ou seja, eu não quero. O partido está lá na Lava Jato, se envolvido, o tesoureiro está preso, o líder foi preso, todo mundo envolvido, um monte de coisa errada. Não quero nem saber, não vou me envolver com esse partido. E aí o crente vai lá e, não, é para mim entrar, eu tenho que fazer, é para você ser um político que é vontade do seu ventre, da sua barriga, você se submete ao pecado? O salário do pecado é a morte. E aí? Está em Romanos 6, amém? Está na Bíblia. E aí, o que você me diz? Primeiro ponto, cumplicidade com as trevas, que a palavra diz, reprovai. Segundo ponto, porfia, tem que participar da porfia, obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 29, Gálatas 5, 19, 20, 21, 22... Quem pratica não entra no reino do céu. Quem pratica porfia, competição, disputas e rivalidades que geram contendas. Eita, que é a política? Você entrar para política, os outros falando mal de você, procurando defeito, procurando falha, acusando, e você lá falando do povo também, e competindo, e não, porque você é melhor, porque eu vou ganhar dele, porque eu vou fazer isso, porque você vê os comícios da televisão aí. Só acusação, só coisa que não procede de Deus. E o outro falou assim, Deus me falou que eu vou ser presidente do Brasil e não foi. E aí, mais um profeta falso envolvido com política. Então, presta atenção. Muitos nessa cobiça fizeram naufrágio da sua fé. Com coração bom, entraram lá falando, eu vou ser a diferença lá. Eu vou ser a diferença e acabaram um negocinho, hoje estão pervertidos aí fazendo um monte de coisa errada. Então, não seja cúmplice. Os malefícios são muito maior quanto os benefícios. O benefício que você pensa que, meu irmão, eu vou fazer lei, eu vou tal, você não vai fazer lei nenhuma sozinha. Nem o presidente consegue fazer lei se não for com o apoio de homens corruptos. E para esses homens apoiar uma lei que seja feita, é uma troca de favores. Tem que você apoiar também coisas erradas que eles fazem. Então você não vai conseguir fazer nada na política. Tem mais fruto você pôr no joelho no chão orando a Deus, buscando Jesus, e quando se pode achar, se colocando de pé, sendo servo e serva do Senhor. Agora, se não aceita essas palavras, meu irmão, fique em paz. Sinto muito. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, que fala sobre a porfia, Efésios 5, 11, cumplicidade, servir a dois senhores, fazer cumplicidade com homens das trevas, está tudo na graça, está tudo no evangelho. Então não vem se justificar em lei, em José, e ainda torcendo a palavra, né? Quer ser governador igual José? Ora a Deus, fique em paz lá que Deus vai te chamar, e dentro da sua casa, para você ser governador, amém? Deus vai te jogar no calabouço, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai pagar o preço que ele foi lá, aí Jesus vai falar, vou te colocar de governador aí, amém? Então não se justifique com coisa errada não, amém? Porfia, competição, disputa, rivalidade. Cumplicidade com as trevas não procede de Deus, amém? Não se envolvam com isso. Irmão, mas eu vou votar. Não, voto é livre, vota em que você quiser, aí já é uma coisa sua. Mas servo de Deus, crente, verdadeiro, não se envolve com política. Não leva na igreja de Cristo, que seria para ser a igreja de Cristo, no ajuntamento da igreja de Cristo, políticos para pegar o microfone para ficar lá falando com os homens de Deus, contaminando e fazendo uma troca de favores, né? Onde é uma hipocrisia. Se vocês votarem em mim, eu vou dar salão para a igreja, você vai poder usar o ginásio da cidade, vai ter cadeira, vai ter isso. Os crentes, o pastor, ele vai dar isso, vai ajudar a igreja. E aí, o pastor acaba querendo ser ajudado por homens e acaba deixando de lado a ajuda espiritual de Cristo, amém? Guarde no coração essa palavra. A paz do nosso Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.